Seja muito bem-vindo ao WebPick. Hoje nós vamos dar sequência em mais um vídeo falando sobre os aplicativos que compõem a suíte do Zoho Marketing Plus. E hoje nós vamos falar sobre o aplicativo Zoho Analytics, a ferramenta de BI, criação de visualizações e dashboards para que você acompanhe qualquer indicador dentro da sua organização. Na minha tela vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esse aplicativo. Se você já tem uma conta Zoho, você pode navegar aqui nesse menu lateral e encontrar o aplicativo Zoho Analytics. Caso você ainda não tenha, utilize o link que está nessa descrição para criar sua conta. Sempre que você cria sua conta utilizando o nosso link, você ajuda a manter o nosso canal. Se você gosta dos nossos materiais, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like, porque isso motiva muito a nossa equipe. Bom, falando sobre o Zoho Analytics, né? O Zoho Analytics é uma ferramenta de BI. E para uma ferramenta de BI funcionar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conectar uma fonte de dados, ok? Eu já fiz a conexão de uma fonte de dados aqui, mas eu vou adicionar uma nova fonte de dados para que vocês vejam como isso funciona. Existem vários aplicativos categorizados aqui, ó, por várias áreas da empresa que podem ser lidas pelo Zoho Analytics. O Zoho Analytics não funciona apenas com ferramentas da Zoho, ele funciona com várias ferramentas de mercado, com bancos de dados da nuvem ou hospedados dentro da sua estrutura no formato on-premise. Então, eu vou selecionar aqui um aplicativo do próprio Marketing Plus para facilitar um pouco o meu dia a dia, mas vejam que eu tenho vários aplicativos que são e não são da Zoho. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o Survey. Vou adicionar o Survey, vou clicar aqui em próximo. Nesse formato aqui, agora eu vou selecionar qual pesquisa que eu quero analisar. E aqui eu posso já marcar para ele importar as novas pesquisas automaticamente. E aqui são os módulos que compõem o Zoho Survey. Os que já estão marcados é porque são módulos padrão. E aqui na lateral são os campos que compõem esses módulos. Então, veja que alguns vão estar todos preenchidos já como esses. E outros ainda não, como por exemplo aqui as variáveis. Caso eu queira trazer essas informações, eu posso selecionar os módulos e os campos que eu quero utilizar nos meus relatórios. Eu posso também fazer uma frequência de análise, quanto tempo que as informações vão ser atualizadas. Na conta teste, ele está mostrando aqui que ele vai atualizar de 24 em 24 horas. Quando você está em uma conta pagante, você pode fazer essa atualização de hora em hora. Basta eu clicar aqui em criar e a fonte de dados começa a ser importada. Quando você clica aqui em fonte de dados, você vai ver que já tem uma fonte sincronizada e outras aqui, ó, busca inicial em andamento, é porque ele está sincronizando e trazendo as informações aqui para o Zoho Analytics. Como eu já tinha deixado já uma fonte pronta do Marketing Automation, eu quero mostrar para vocês aqui como funciona essa visualização. Bom, basicamente são tabelas que você vai importar. Essas tabelas, elas estão com informações que você tem lá dentro da sua ferramenta que você está obtendo ali como fonte. Então eu trouxe aqui, por exemplo, a tabela de campanhas de e-mail, de jornada, de leads, de lista, de SMS, de usuários. Eu posso abrir uma tabela aqui, como por exemplo leads, e aí você vai ver lá as pessoas que estão cadastradas como leads. Eu só tenho 2 pessoas aqui nessa lista, por quê? Porque eu só tenho 2 leads cadastrados nessa minha conta de demonstração. Se eu tivesse mais, ele iria aparecer mais esses leads aqui. Tabelas. Tabelas são tabelas, como você está vendo aqui na tela. Mas existem também os relatórios. O que é um relatório? Relatório nada mais é do que um gráfico. Esse gráfico vai mostrar, por exemplo, uma informação que você queira plotar na tela do seu usuário. Então, eu poderia criar um gráfico para várias situações aqui dentro. E aí a Zoho ela já cria alguns gráficos modelo para você. Como por exemplo, esse que eu vou colocar na tela agora, onde nós vamos conseguir visualizar uma informação que foi transformada em um gráfico em o que era uma tabela. E esse gráfico pode ser editado com o seu eixo X, Y, cores, textos, tamanhos e informações adicionais que você pode incluir na coluna. Quanto mais informação você vai incluindo dentro desses elementos, consumindo dos campos que você tem da sua importação da fonte de dados, você pode construir vários relatórios, que são os gráficos, ok? Nós temos tabelas, nós temos relatórios. Se eu quiser juntar tudo isso, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar os meus painéis.
Painel nada mais é do que um conjunto de vários gráficos, de vários relatórios em uma única tela para que você consiga visualizar as informações consolidadas de uma ou de N fontes de dados aqui dentro do Zoho Analytics. Então, isso daqui é a base do Zoho Analytics. O Zoho Analytics é uma ferramenta muito ampla e aqui eu estou mostrando alguns dos elementos. Nós vamos ter um conteúdo muito mais profundo sobre o Zoho Analytics em breve. Toda vez que você clicar aqui em Projeto Edição, você está editando aquele painel, aquele relatório, aquela tabela que você importou. E eu vou arrastar e soltar elementos, com base nos relatórios que eu tenho, com base nas tabelas que eu tenho. Eu posso utilizar widgets aqui dentro da Zoho para fazer contadores, para fazer marcações de meta, para entender quanto percentualmente eu preciso trabalhar para atender determinado objetivo. Posso adicionar filtros dentro dos painéis para que os nossos usuários coletem dados de qualquer espécie e em qualquer período, de acordo com o filtro que ele está montando aqui dentro. O Zoho Analytics ele tem vários recursos de configuração que ajudam você a gerir e garantir a privacidade dos dados. Você pode, por exemplo, definir URLs públicas que vão ter senhas para que elas não estejam completamente disponíveis na internet. Você vai ter aqui a definição do seu plano, configuração de usuário, controles de segurança. Você pode integrar o ChatGPT ao Zoho Analytics para ajudar a construir queries SQL para que você faça consultas unindo tabelas da ferramenta A com a ferramenta B, de uma forma muito simples, se você já conhece sobre banco de dados, porque as queries são as mesmas queries que você utilizaria num banco de dados SQL, MySQL, Oracle. A sintaxe é exatamente a mesma. E você também tem a informação sobre a administração de dados. Todos os logs de auditoria que acontece, quem leu, quem executou, quem exportou as informações está disponível aqui dentro das configurações do Zoho Analytics. E aqui dentro você pode criar vários espaços de trabalho. Um espaço para vendas, um para marketing, um para tecnologia, outro para atendimento. E conforme você for unindo essas fontes, você pode criar essa vasta gama de soluções aqui de visualização para que você consiga acompanhar todos os indicadores importantes aí para sua organização. Mas vejam também que existem outras configurações que vocês podem incluir, por exemplo, quando que inicia meu ano fiscal, quando que é o primeiro dia da minha semana, né? Quais são os formatos padrão aqui dentro da minha empresa, né? Qual que é a moeda que eu utilizo por padrão? Qual que é o formato de data que eu utilizo por padrão? Quando que é um número positivo? Quando que é um número negativo? Então, por exemplo, qual que é a minha moeda principal? Eu poderia colocar aqui uma determinada unidade de medida, a quantidade de casas decimais que eu quero incluir, o que separa o milhário decimal, e isso aqui vai estar aplicado, por exemplo, para toda a sua organização. Posso definir uma paleta de cores com base na minha identidade visual, né? Eu posso fazer aqui configurações de opções de grade para que você consiga plotar os seus gráficos aqui com mais facilidade. E eu também tenho a opção de fazer backup desses dados para caso eu queira migrar do Zoho Analytics para outra ferramenta. As informações não são da Zoho, as informações são da sua empresa e você pode levar isso para qualquer lugar. Mas eu quero deixar você ciente que a Zoho tem um altíssimo nível de segurança e disponibilidade, garantindo que as informações da sua empresa são apenas da sua empresa e não são acessadas por nenhum outro profissional de nenhuma outra organização, inclusive pelos próprios funcionários da Zoho, tá? Zoho Analytics é uma ferramenta de BI que integra com aplicativos da Zoho e aplicativos do mercado para que você consiga disponibilizar dashboards e painéis para todas as pessoas da sua organização e também para pessoas externas da sua organização. Este foi mais um vídeo de treinamento falando sobre os aplicativos do Zoho Marketing Plus. Hoje nós falamos do Zoho Analytics. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Caso vocês tenham qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Até a próxima.